Olá, alunos do ensino médio, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é plano cartesiano. Não esqueça que essa aula tem um formato diferente. Ela é gravada. Então, a qualquer momento que você quiser rever uma explicação ou um slide qualquer, dá o pause no seu vídeo. E depois, para continuar vendo a aula, dá um play. Certinho? Então, separe aí lápis, borracha, caneta e folhas para você acompanhar a nossa aula e fazer as atividades. Vamos começar? Vamos começar, então, falando do plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é um objeto matemático composto de duas retas numéricas perpendiculares. Você lembra o que é perpendicular? Perpendicular, lembra que tem este símbolo, equivale a 90 graus. Ainda, ela tem um ponto em comum, que é a origem, representada aqui pelo número 0. Isso significa que o número 0 pertence tanto à reta vertical quanto à reta horizontal. Agora, vamos ver os nomes dessas retas. Uma das retas é a coordenada horizontal, x, que também é chamada de abscissa. A outra é a coordenada vertical, y, e ela também é chamada de ordenada. E aí, lembraram do plano cartesiano? Tudo tranquilo até aqui? Eixo x, horizontal, abscissa. Eixo y, vertical, ordenada. Por que nós precisamos saber disso? Porque nós vamos ver como colocar um par ordenado no plano cartesiano. Mas o que é um par ordenado? Ele é uma junção de um número da abscissa e um número da ordenada. O ponto é uma localização no plano cartesiano. Por exemplo, observe este ponto A. Ele tem a abscissa 3, então é o primeiro número que aparece. E tem ordenada 2, então é o segundo número que aparece dentro dos parênteses. Então, todas as vezes que nós tivermos um par ordenado, o primeiro número se refere à abscissa, que é o eixo x, está na horizontal, e o segundo número se refere à ordenada, que é o eixo y, que está na vertical. Existem ainda algumas coisas que nós precisamos saber. Por exemplo, e quando um ponto estiver em cima do eixo, como que ele fica? Observe aqui comigo. Se ele estiver sobre o eixo x, nós vamos ter o valor do x e a ordenada é 0. E se ele estiver em cima do eixo y, ele terá o valor de y e a abscissa é 0. Além disso, observe o ponto da origem. Ele tem abscissa 0 e ordenada 0. Então, não esqueça, hein? O ponto sobre o eixo x tem o primeiro número do par ordenado e o segundo é 0. Quando ele está sobre o eixo y, o primeiro número do par ordenado é 0 e o segundo é o valor aonde ele está sobre o eixo y. Tudo tranquilo até aqui? Sim? Muito bem. Então, vamos ver os quadrantes do nosso plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes. Observe que ele segue a mesma direção do ciclo trigonométrico, é anti-horário. Então, eu tenho primeiro quadrante, depois para a esquerda, segundo quadrante, descendo, terceiro quadrante e vindo para a direita, quarto quadrante. Lembrando que no par ordenado, primeiro eu tenho a abscissa, depois eu tenho a ordenada, observem os sinais de cada par ordenado. No primeiro quadrante, os valores de x e de y são positivos. No segundo quadrante, o valor de x é negativo e y
positivo. No terceiro quadrante, tanto x quanto y terão valores negativos. E no quarto quadrante, eu vou ter o x positivo e o y negativo. Tudo tranquilo? Perfeito até aqui? Então, vamos para o primeiro exemplo. Escreva as coordenadas. Que são coordenadas? São os valores da abscissa e da ordenada do par ordenado, representados no plano cartesiano. E diga em qual quadrante cada ponto está. Muito bem, vou começar pelo ponto A. Vou procurar o valor de x. Ah, está ligado aqui embaixo no número 1. Agora, vou procurar o valor de y. Ah, está ligado no 3. Então, o ponto A tem coordenadas 1 e 3. E ele se encontra no primeiro quadrante. Observe que os dois valores são positivos. Vou pensar no ponto B. O ponto B está em cima do eixo x. Como é que é mesmo? Quando está em cima do eixo x, quem que é zero? Ah, é o y, lembraram, né? Muito bem. E o valor de x é o 2. O ponto B não pertence a nenhum quadrante, porque ele está sobre o eixo x. Então, eu vou escrever sobre o eixo x. Vamos lá para o ponto C. Vamos fazer na ordem alfabética? O ponto C está aqui embaixo. Então, vou colocar as coordenadas. Primeiro, vou olhar o valor de x. O x está aqui, ele é negativo, menos 2. Agora, o valor de y. Também é negativo, menos 2. Por que os dois negativos? Porque eles estão no terceiro quadrante. Muito bem. Agora, vamos para o ponto D. O ponto D está aqui em cima. Vamos colocar as coordenadas. Primeiro, x. O x é o menos 3. Agora, o y. O y é o 2. Então, eu tenho x negativo e y positivo, porque esse ponto está no segundo quadrante. E agora, vou para o ponto E. O ponto E está sobre o eixo y. Como é que é mesmo? Quando está sobre o y, quem é zero? O x. E aí, eu pego o valor do y, que é 1. Ele está em algum quadrante? Não. Ele está sobre eixo y. Então, agora falta a letra F, o ponto chamado F. Vamos nele. Observe primeiro o valor de x, é o 3. Agora, o y, está aqui, é o menos 1. Eu tenho x positivo e y negativo. Isso porque o ponto F está no quarto quadrante. Aqui está a resolução do exemplo 1 para vocês. Tudo tranquilo até aqui? Facinho ou difícil? Muito bem, então vamos continuar. Agora é o momento das atividades. Eu vou ler para você 2 atividades, então preste atenção no enunciado delas, hein? Atividade número 1. Complete a tabela de acordo com o quadrante de cada ponto. Então, nesta coluna da tabela, eu quero que você coloque as letras de cada ponto de acordo com os quadrantes. E agora, atividade 2. Complete a tabela com as coordenadas de cada ponto. Então, aqui, você vai colocar os pares ordenados x, y de cada um dos pontos. Tudo bem? Muito bem. Agora é o momento de você parar o vídeo, resolver as suas atividades aí, seja sozinho ou com seu professor, e depois você dá um play para nós conferirmos as respostas. Voltamos daqui a pouquinho.
Voltamos das atividades. E aí, foi fácil? Tenho certeza que sim. Vamos então conferir as respostas? Então, atividade 1. Completar a tabela com o quadrante de cada ponto. Muito bem. No primeiro quadrante eu tenho o ponto B. Segundo quadrante, eu tenho o ponto C. Terceiro quadrante, tenho o ponto A. Quarto quadrante, o ponto E. E aí você pode perguntar, e o ponto D e o ponto F? Lembra, eles não estão em nenhum quadrante, porque eles estão sobre os eixos. O ponto D está sobre o eixo X e o ponto F está sobre o eixo Y. Acertou, né? Tinha certeza que sim. Agora, vamos ver a atividade 2? Na atividade 2, eu quero que você complete com os pares ordenados, que são as coordenadas. Vamos começar a pensar no ponto A? O ponto A está aqui no terceiro quadrante. O valor de x é o -3 e o valor de y também é o -3. Vamos pensar agora no ponto B? Está aqui ele no primeiro quadrante. O valor de x é 2 e o valor de y é 1. Vamos lá, ponto C. Cadê o ponto C? Ele está aqui no segundo quadrante. Valor do x, menos 1. Valor do y, 3. Vamos para o ponto D. Cadê o D? Olha o D aqui, ele está em cima do eixo X. Então, como é que é mesmo? Quem é 0? É Y. E o valor do X é o -2. Vamos para o ponto E. Está no quarto quadrante. Valor do X, 1. Valor do Y, -2. E o nosso último ponto, o F. Ah, mas cadê o ponto F? Olha ele aqui, pessoal. Ele está em cima do eixo Y. Muito bem. Em cima do Y, quem é 0? Ah, o x é 0. E eu vou pegar o valor do Y, 2. Ah, não foi tão difícil assim, né, pessoal? Aqui está a resolução da atividade 2 para vocês. Espero que vocês tenham acertado. Qualquer outra dúvida, você procure o seu professor, ele vai te ajudar. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!